Olá, boa noite a todos. É um prazer encontrá-los mais uma vez. Teremos hoje a nossa terceira aula e eu vou fazer de início um rápido resumo da nossa aula anterior, das discussões que travamos na aula anterior e na sequência a gente então passa a discutir a temática da aula de hoje, que envolve ética e meio ambiente. Ética e meio ambiente, uma temática muito interessante, muitas questões por serem suscitadas. Bom, na aula anterior nós falamos então sobre crise ambiental e direito. Acho que ao final das discussões que foram travadas há um certo consenso de que nós vivemos uma crise ambiental, é fato. Há uma crise ambiental que demanda soluções, que demanda novos padrões de comportamento, e isso tudo decorre do fato de que nós vivemos em uma sociedade de risco. Esse termo, sociedade de risco, é uma construção que se tem convencionado chamar sociologia ambiental. Sociologia ambiental. E é interessante essa abordagem porque a sociologia sempre foi focada nos grupos humanos, na compreensão da interação do homem, e agora ela abre uma nova perspectiva de verificar a atuação do homem no contexto em que ele vive, e não apenas preocupado somente com ele. Então, nós temos dois paradigmas clássicos no que envolve sociologia ambiental. Um pensamento sociológico voltado exclusivamente para o homem e um pensamento sociológico que entende que as ações humanas são moldadas pelo ambiente e vice-versa. Então, são os dois grandes paradigmas que tem levado esse último tem levado à construção do que se tem convencionado chamar sociologia ambiental. A obra base, nós já comentamos, acho que todos vocês conhecem, do Ulrich Beck, um sociólogo alemão. A obra é de 86 e tem uma versão inglesa de 92 e atualmente temos várias outras versões. Então, a obra básica é essa, Sociedade de Risco. Mas tem outras referências também. O Maurice Cohen tem uma obra de 2000 em que ele aponta o risco na Idade Moderna. É bem interessante, a obra chama-se Risk in the Modern Age, Social Theory, Science and Environmental Decision Making. É uma obra de 2000, publicada na Inglaterra, Maurice Cohen. Uma obra muito interessante também. Bom, mas é fato que o que é que eles suscitam, esses autores? Que é um grande paradoxo. Nós hoje temos um maior poder de controle sobre a natureza, mas isso não nos torna mais seguros. Não nos torna mais seguros. Então, nós manipulamos com mais intensidade a natureza e as consequências disso não nos são favoráveis. Eu cito aqui outros autores que trabalham essa ideia. Anthony Giddens é um. Ele faz no livro The Consequences of Modernity, também publicado pela Politic Press, em Cambridge, isso foi em 1990. Outras obras do próprio Beck, tem uma com Ulrich Beck e o Lasch, que chama-se Reflexive Modernization, Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, também publicado pela Politic Press, em Cambridge, em 94. Então, são obras que trazem essa discussão. Nós temos um contexto em que manipulamos com maior intensidade, com maior conhecimento da natureza, e ao contrário do que poderia se imaginar, vivemos uma realidade que não nos traz segurança. Não nos traz segurança. É fato que há uma fase em que o crescimento econômico e tecnológico resulta em grande prosperidade e bem-estar, quando passamos da sociedade agrária e industrial. Mas com a intensificação dessa industrialização, efeitos colaterais passaram a predominar.
a crescente produção de bens ela acarreta desconhecidos e imprevisíveis riscos sociais, não só sociais, mas econômicos e ecológicos. Então, passa-se da sociedade industrial à sociedade de risco. E hoje nós temos o confronto da sociedade moderna, sociedade industrial, com os efeitos negativos dessa modernização, dessa industrialização. Então, o risco passa a ser o centro das atenções. O progresso pode acarretar danos à sociedade. Esse é o grande paradoxo. Essa é a realidade que hoje vivemos nesse contexto de sociedade de risco. Então, a sociologia ambiental nos traz essa ideia. A ideia de que a sociedade de risco ela pode ser conceituada como aquela fase de desenvolvimento da sociedade moderna em que os riscos sociais, políticos e ecológicos individuais decorrentes da crescente inovação iludem as formas de controle que nós conhecemos hoje, de controle e precaução contra risco. Esse é o contexto da nossa sociedade, sociedade de risco. São os problemas que decorrem do nosso modo de viver, como a gente tem feito nos últimos anos. Bom, a questão é que, como então buscar um parâmetro de convívio que possa nos trazer mais segurança? A gente vai estudar, já vi um pouco o papel que o direito tem nesse contexto, o que é que a ordem jurídica pode fazer para tornar esses riscos menores, ou para que nós possamos nos proteger mais. Mas a discussão hoje vai focar num contexto um pouco diferente. A ética. O que é a ética ambiental, que termina por fixar parâmetros até para a ordem jurídica. Então, a ética é um termo que é mais amplo, que inclui o próprio direito, que inclui a moral. Numa perspectiva mais ampla, a ética ela é gênero, no qual nós temos a norma jurídica e a norma moral. E hoje vamos falar um pouco de moralidade. Já comentamos aqui sobre a tragédia dos comuns. Já falamos, Gerd Harding, um problema ambiental, e ela sempre vai ser recorrente, porque a discussão que decorre da tragédia dos comuns é a discussão, em verdade, da cooperação entre os indivíduos. Eu já vos adianto uma ideia. A moral, ela é um mecanismo a fim de que nós nos afastemos dos nossos impulsos individualistas e nos afastemos e passamos a adotar atitudes colaborativas. Então, o gatilho para que isso possa acontecer, para que nós nos afastemos dos impulsos individualistas que são naturais, que não são inatos, e possamos adotar práticas de cooperação que facilitam a vida social, é a moral. Mas aí tem uma questão. Nós não temos uma moral padrão, um senso comum de moral universal. E não quer dizer que alguém que tem um padrão moral diferente de mim seja alguém ruim, o que eu seja bom. Não, são padrões diferentes. A construção cultural é diferente. É preciso se atentar para isso. A gente não pode fazer uma divisão entre nós e eles em todos os aspectos, como hoje tem sido tão comum no Brasil. As pessoas que têm concepções éticas diferentes, ao fim e ao cabo, querem as mesmas coisas. Os objetivos são os mesmos, só que o modo é diferente. A tragédia dos comuns pode ser aplicada a esse contexto. A tragédia que aqui é posta é a tragédia da ausência de um senso comum moral. De fato, não se pode dizer
que exista um senso comum, que haja uma moral única, uma moral uniforme. Não há. Não há. Voltemos à alegoria de Gary Harding, da tragédia dos comuns. Percebam que o uso de uma área comum pode se dar das mais variadas formas. Eu posso ter uma sociedade que se organiza a partir do seguinte contexto. Na sociedade A repartição dos animais que vão se alimentar daquele campo comum seja padrão. Cada família vai ter um número X de animais. Esse pode ser o padrão de organização da sociedade A. Tantas famílias receberão a mesma quantidade de animais. Já na sociedade B, eu posso ter uma organização diferente, em que aquelas diversas famílias que também se utilizarão do campo comum, do common, uma área que a todos pertence, não tem uma propriedade específica, a organização dessa sociedade B pode ser diferente. Eu já posso repartir a quantidade de animais de acordo com a quantidade de membros da família. Em uma sociedade C, eu já posso ter uma organização estrutural diferente. Eu posso ter a possibilidade de que o campo comum não exista, mas a cada família seja dado um campo particular, atribuição de direitos e propriedade, um campo particular para produzir os animais com a inteira liberdade, os animais que queiram. E numa sociedade C, eu posso ter uma repartição de animais e de área que é inteiramente controlada pelo poder central, pelo Estado, que pode definir o modo de repartição dos animais e o modo de repartição dos produtos que decorrem da criação desses animais, da riqueza que é gerada por essa criação. Vejam que são 4 modelos de organização inteiramente diferentes, que vão levar a conflitos diferentes. O poder central naquela sociedade A vai ter conflitos a resolver. As pessoas receberam a mesma quantidade de animais, vão se utilizar de uma área comum, algumas famílias vão prosperar, porque cuidaram melhor dos animais, outras não, daí vão surgir conflitos que têm que ser administrados pelo poder central. Na sociedade B, em que a repartição se deu em outro patamar, mas quantidade de animais pelo número de membros da família, também vão surgir problemas. Imaginem que em uma dada família, que tem 10 filhos, 3 ou 4 deles venham a falecer. E podem começar a ser levantadas questões se eles, agora que a família reduziu, têm que manter a mesma quantidade de animais que foi dada inicialmente, ou se pode haver a redução, e como vai ser o uso do campo comum por eles, agora que a família está reduzida. São questões que aparecem que têm que ser resolvidas. Na comunidade C, em que não havia um campo comum, mas cada qual a sua propriedade específica, com a liberdade de ter tantos animais quantos queiram, algumas famílias prosperaram, outras não. Isso vai gerar conflitos também. Na sociedade D, em que nós temos o controle absoluto desde o início do tamanho do campo, da possibilidade de uso do campo, da repartição dos animais, e com o produto da exploração sendo repartido equanimemente entre todos, vão surgir conflitos. De que forma pode se dar essa repartição? É justo que alguém que não se empenha tanto quanto eu me empenho receba um percentual igual? Então percebam que são organizações sociais diferentes que levam a conflitos. E qual é a forma de resolver? Padrões éticos. As pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferentes. E é preciso conviver com o que é diferente. E o que nos permite isso é o estabelecimento de padrões éticos. Então, quando nós vemos hoje pessoas que negam a crise ambiental,
Isso pode ser decorrente desse contexto. Pode haver interesse econômico? Pode. Pode ter uma visão de mundo diferente. Então, se tem cientista que diz, olha, a crise ambiental não existe, é um momento cíclico da Terra, que ocorre em tantos e tantos anos, esse aquecimento é natural. São visões diferentes do mundo. E a ciência não aponta uma verdade absoluta. E como o problema ele é global e falta uma governança global, isso se acentua. Mas é preciso, o caminho para resolver isso é, portanto, uma ética que seja global. É interessante porque julgar é inerente ao ser humano. Julgar é inerente ao ser humano. Eu aponto para vocês um estudo feito com bebês que tinham em torno de 8 a 10 meses de idade. E esse estudo é muito interessante porque evidencia como nós somos julgadores já desde criança. Bebês com 8, 10 meses não falam ainda, estão no processo de aprendizagem, mesmo caminhar ainda, alguns precoces já podem fazer alguns passos, mas ainda no caminho, então a interação social se dá, mas com muitas restrições. Mas vejam que teste interessante foi feito por alguns psicólogos, depois eu vou apontar a fonte exata do teste. Mas vejam, foi-lhes passado aos bebês uma projeção em que figuras geométricas eram postas de forma humanizada. Então, era feito um triângulo, era feito um círculo, mas com olhos que evidenciavam, que humanizavam aquelas figuras geométricas. E em uma projeção foi aposta uma circunferência, portanto, um círculo, figura geométrica humanizada, sendo puxada por um triângulo para subir um obstáculo. Para subir, então, para superar esse obstáculo, ela estava sendo ajudada, a circunferência, pelo triângulo que a ajudava a subir. Em outra projeção, havia um quadrado que, em sentido contrário, ambos também humanizados, com olhos, como se fossem figuras humanas, o quadrado ele empurrava abaixo a circunferência, o círculo. Então ele estava prejudicando, causando um dano ao círculo. Ao contrário do triângulo que ajudava, o quadrado estava atrapalhando. Bom, esse foi o primeiro momento do teste. No segundo momento, foram trazidos brinquedos para as crianças com aqueles formatos do triângulo, do quadrado, e mais de 80% deles preferiram o triângulo, recusaram o quadrado. Numa demonstração evidente que fizeram um juízo ético negativo sobre a conduta praticada por aquela figura geométrica humanizada. Então, é uma demonstração que nós fazemos julgamentos do que é bom e do que é ruim, desde criança. Interessante, quando as figuras não eram humanizadas, não tinham olhos, nada que os aproximasse da realidade humana, esse julgamento era diferente. O resultado, a busca pelo brinquedo com o formato do triângulo, do quadrado, era quase que similar. Não havia a discrepância que houve quando as figuras eram humanizadas e houve uma adesão de mais de 80% das crianças ao brinquedo triângulo, que tinha adotado uma postura ética reconhecida, uma postura ética considerada boa, porque ajudava a outra figura humanizada. Então, interessante o teste psicológico, que demonstra que nós, de fato, estamos vinculados a julgamentos. Mas tem dois outros testes também interessantes, que também demonstram aspectos da nossa vida como seres humanos em que nós consideramos o julgamento. Um deles é o jogo do ditador. O que é o jogo do ditador? O jogo do ditador ocorre da seguinte forma. É dada a uma pessoa a possibilidade
de que ela reparta uma quantidade X de dinheiro. Então, a alguém é entregue a quantidade X hipotética de recursos e é dito, você distribui aqui esses recursos como quiser, para quem quiser. Ou se não quiser, não reparta. É sua opção. Daí a ideia de ditador absoluto. Os recursos são entregues e vai competir a ele fazer a repartição, caso queira ou não. O diferencial aqui é que nesse teste, na plataforma de repartição, ao lado dela havia uma figura que expressava 2 olhos. Então, alguém como se estivesse olhando para a pessoa que ia fazer a repartição, para o ditador. E quando essa figura era colocada, também 75%, mais do que esse percentual, em verdade, das pessoas faziam repartição de recursos. Quando a figura aposta era outra, que não demonstrava que ele estava sendo visto por outras pessoas, o percentual de repartição caía para em torno de 50%. Então, vejam, será que alguém, ao ver aqueles olhos, então, como se estivesse sendo vigiado, uma câmera, num contexto mais moderno, será que isso vai induzir, ele vai dizer, eu estou sendo olhado e vou repartir? Eu não digo que seja, que tenha havido esse raciocínio, não é? Que eu vou repartir porque estão me olhando, mas de alguma forma isso nos influencia. E tem um livro fantástico em que esses exemplos são dados, que eu vou com vocês discutir na nossa aula presencial, entre aspas, remota, da segunda-feira, em que esses exemplos são postos, em que, vejam, o que há é que nós temos de forma inata já, talvez isso sendo repetido ao longo da nossa evolução, a ideia de sermos mais colaborativos diante do contexto de julgamento, do contexto de análise. Porque não é que, repito, haja esse raciocínio de imediato, estou sendo olhado e vou, portanto, colaborar mais, mas seja algo até inato, automático, diante de uma situação como essa, já reagir desse jeito. Porque, como nós vimos na disciplina anterior, muitos não fizeram, mas o que a neurociência tem evidenciado é que nós temos formas de pensamento devagar, não é? Um pensamento que é mais racional, um pensamento que é impulsivo, que é de imediato, não é? O sistema 1 e o sistema 2, e aquilo que nos é inato já automaticamente nos leva a uma conduta. E tem se defendido que nessas hipóteses é o sistema 1 que tem atuado. É o sistema 1, para falar de Kahneman, não é? Então é o sistema 1 que nos leva a dar essas respostas imediatas. Mas é interessante, nós somos julgados e julgamos. Então a ética importa. A ética importa, é o que decorre do teste do ditador absoluto. Outro teste também interessante é o teste da livre compra. Então, segue a mesma sistemática. Você vai fazer aquisições, no caso do exame, eram garrafas de leite, estavam postas livremente, com preço sugerido e que poderia ser diferente. Da mesma forma, quando há o adesivo indicando que tem alguém olhando, que as pessoas podem estar observando, os preços são mais próximos da realidade. E quando o adesivo que decora o ambiente é de outra ordem, um carro é um animal, não há nenhuma vinculação. Os preços caem um pouco. Então tem uma diferença substancial de preço. Mais uma vez, uma evidência de que os juízos éticos importam. Os juízes éticos importam. Então, a ética é fundamental. E isso só amplia a nossa percepção de quão importante é a discussão sobre ética ambiental. Como ela é vital. Como ela é vital. Bom, passemos então agora a discutir um pouco de ética ambiental.
Mas observem o seguinte, antes de entrarmos propriamente na ética ambiental, importa falar um pouco de metaética ambiental. Aqui nós vamos falar sobre a ética da ética. O que são juízes éticos? Nós temos juízos éticos elaborados de forma diferente. Pode-se falar de um realismo ético, em que os juízos éticos são tidos como descrições de estados do mundo. Declaram fatos que podem ser verdadeiros ou falsos, independentemente de quem os profere. Então, na visão do realismo ético, os juízos éticos são descrições de estados do mundo que declaram fatos que podem ser verdadeiros ou falsos e de forma independente da crença daquele que as profere. Já uma outra concepção sobre os juízos éticos é a teoria do erro, que aponta que os juízos éticos são descrições do mundo, mas todas falsas. Todas falsas. São valores projetados no mundo sem existência independente, sempre vinculados àqueles que os proferem. Temos ainda uma terceira percepção, que é o chamado expressivismo, em que os juízos éticos são considerados não como descrições do mundo. Na verdade, eles exprimem atitudes em relação ao mundo de quem as profere. Então, são três visões diferentes acerca dos juízos éticos, mas é preciso deixar claro que há uma tendência de se considerar que o afastamento da visão realista pode levar à negação da existência de uma ética ambiental. Então, a visão que tem prevalecido é que os juízos éticos ambientais eles devem ser vinculados a essa concepção realista, que possam ser valorados, considerados bons ou ruins, sob pena de negar a própria existência de uma ética ambiental. Bom, para falar de ética ambiental, ainda no contexto da metaética, uma noção é vital, é a noção de valor intrínseco. Ela é um marco divisório da teoria biocêntrica em relação às teorias superficial e antropocêntrica mais tradicionais. Então, as teorias antropocêntricas, aquelas que têm o homem no centro, nós temos teorias mais tradicionais, ou teorias que relativizam o antropocentrismo, e temos as teorias biocêntricas, mais focadas na natureza, e a divisão central entre elas, o marco divisório é a noção de valor intrínseco. E o que é o valor intrínseco? Valor intrínseco é não ter valor instrumental, é ser um fim em si mesmo, ou, por outras palavras, é ter estatuto ético. Tem estatuto ético aquele ser que não é instrumental, não está a serviço de outrem. Então, em razão das suas propriedades intrínsecas, ele tem valor. Então, assegurar valor intrínseco à natureza é entender que ela vale por si mesma, não como instrumento para a realização da felicidade do homem, para a realização dos objetivos do homem na Terra. Se ela tem valor intrínseco, ela vale por si só. Então, é valor objetivo, independentemente das valorizações de quem valoriza. Então, é uma noção muito importante. Atribuir valor intrínseco é assegurar estatuto ético, é assegurar paridade ética. É isso que significa valor intrínseco. Então, é um dado que é muito importante na construção das teorias antropocêntricas e biocêntricas. É um dado divisório muito importante. Então, percebam bem o que é a noção de valor intrínseco. Bom, ainda sobre o contexto de metaética, importa também entender que a ética normativa é a ética que, um modo de fazer ética normativa, um modo de propor ética quando é normativo, é aquele modo de propor ética por meio de enunciados. Então, uma ética ambiental normativa é uma ética
que se refere à alteração ambiental e seus efeitos nos humanos e nos não humanos, mas propondo padrões de comportamento. Há uma ética que pode ser centrada no ser humano, em que a aplicação de princípios e valores é completamente vinculada ao ser humano. Pode existir uma ética normativa que vá além dos seres humanos, pode incluir animais sencientes ou todos os seres vivos, uma discussão que daqui a pouco a gente vai ampliar, a noção de animais sencientes, se apenas os animais sencientes têm valor intrínseco ou todos os seres vivos têm valor intrínseco. Então a ética pode ser centrada além do ser humano, a ética normativa. A ética normativa também pode ser consequencialista. E o que é que significa isso? Ela pode fazer análise das consequências dos resultados para fixar a regra de valor. Então, a ética normativa, ao definir um padrão de comportamento, pode levar em consideração consequências para definir o que deve ou não ser feito. Pode ter por objetivo maximizar o valor intrínseco, por exemplo, ou aumentá-lo, ou mantê-lo. Então, é uma ética cuja formulação, cuja proposição leva em consideração consequências, resultados daquela regra que é posta. Bom, a ética normativa também pode ser deontológica. O que é que significa isso? Baseada em princípios e não em valor intrínseco. Prescrevem ações em razão de valores ou propriedades específicas das ações e não em razão das consequências. Então, pode ser puramente deontológica, tomar em consideração valores ou propriedades específicas e não consequências. Também a ética normativa ainda pode ser focada em virtudes, definindo comportamentos humanos que devem ser realizados, as virtudes, e que devem ser evitados, então, os vícios, os defeitos, e procura a ética das virtudes ser simples, alcançar a maior quantidade de pessoas a partir da elaboração de enunciados mais simples. A ética normativa também pode ser focada na terra, em que o indivíduo é membro de uma comunidade de partes interdependentes, que inclui solos, águas, plantas, animais, a terra mesmo. Então, a terra como uma comunidade que pertencemos, não a terra considerada um objeto útil que nos pertence e serve aos seres humanos. Então, considera-se que o Homo sapiens não é um conquistador da terra, mas um simples membro e uma espécie a mais. Então, a ética normativa pode ter esse viés da ética da terra. Bom, uma abordagem que é importantíssima é a questão do sencientismo. Nós temos éticas que reduzem o estatuto de sujeitos morais, então estatuto morais, a seres ou a entidades conscientes. O que é ser senciente? Para alguns é ter consciência do prazer e ou da dor. Mas vejo que até em relação ao que é ser senciente, há debate doutrinário. Para alguns autores, ser senciente é aquele que tem consciência do prazer e ou da dor. Etimologicamente, senciente é ter consciência de qualquer coisa. Para alguns é ter consciência do prazer ou da dor. A base da ética de Peter Singer e Joel Feinberg, dois autores dos quais eu vou falar mais avante, é o sencientismo. Eles defendem que a ética deve assegurar proteção aos seres que sejam conscientes, que têm consciência do prazer e da dor. Há uma crítica a essa ética porque, como ética ambiental, ela restringe. Não inclui, por exemplo, entidades holísticas, como espécies,
ecossistemas, não é? E uma crítica também forte que se faz é como se definir a ciência, porque a ciência tem evoluído e tem demonstrado que nós temos espécies que aparentemente e a princípio não imaginávamos que tivessem padrões de consciência que hoje estamos reconhecendo. Interessante, essa semana saiu uma notícia de uma lei que foi proposta no parlamento alemão, reconhecendo aos animais, especificamente a cachorros, o direito de serem levados a passeio diariamente, pelo menos por 1 hora. Tomando em consideração as demandas e necessidades daquela espécie, está em vias de ser aprovada na Alemanha uma lei que vai garantir aos animais, especificamente aos cachorros, o direito de serem levados a passeio diariamente por pelo menos 1 hora. Então, é o reconhecimento do interesse que eles têm, é reconhecer valor intrínseco a essa espécie. E vai virar lei na Alemanha. Mas vejam, a ideia de ciência, o Peter Singer é um dos grandes autores que trabalham em torno dessa noção de ciência. A sua obra principal é Animal Liberation, A New Ethics for Our Treatment of Animals. É de 75, e ele é um dos autores referência nessa área, utilizando a noção de ciência para assegurar estatuto ético. Ele defende que deve-se adotar a mesma atitude em relação ao bem-estar dos outros que se tomaria em relação ao nosso próprio bem-estar, no que se refere aos seres sencientes. Destaca que a felicidade pressupõe consciência e que busca-se a felicidade coletiva. Justa é o que promove a felicidade coletiva. E alerta para a ideia de especismo, que é um erro técnico de levar em conta danos e benefícios apenas para os seres humanos, ignorando danos e benefícios para os outros animais. Então, a ideia de especismo é o privilégio de uma espécie, no caso dos seres humanos, que deveria prevalecer para alguns, e o Peter Singer aponta, olha, se eu reconheço o estatuto ético, ou a quem eu reconheço estatuto ético ou proteção ética, há uma ideia de igualdade. E eu não posso fazer prevalecer apenas o interesse dos seres humanos. Essa questão de interesse dos seres humanos é recorrente, porque lembram as discussões que ocorreram na construção de Belo Monte, uma hidrelétrica recente, governo Dilma, e havia grandes embates sobre a necessidade da construção daquela grande hidrelétrica, pelos impactos ambientais, pelos impactos sociais, porque ali nem o interesse do próprio ser humano foi integralmente protegido, porque algumas comunidades foram intensamente prejudicadas, especificamente os indígenas. E na hora da discussão sobre algumas espécies também, espécies de animais, alguns peixes que têm que se deslocar, porque ali houve um grande lago que interferiu em alguns rios, e tudo isso foi desconsiderado. Prevaleceu, então, o interesse da espécie humana no fornecimento de energia, sacrificando algumas espécies, sem estudos de impacto ambiental mais densos e mesmo sem contrapartidas adequadas para tentar mitigar. Então, a questão do especismo é valorizar uma dada espécie, no caso a dos seres humanos, prejudicando as outras espécies. Mas, bom, além do autor em referência, além do Peter Singer, também gostaria de citar o Joel Feinberg. Tem uma obra chamada The Rights of Animals and Unborn Generations. Foi escrito esse artigo na ontologia Philosophy and Environmental Crisis, que é de 74, em que o Feinberg defende que os direitos existem para proteger interesses específicos. Então, o possível é defender direitos de alguns animais e de gerações futuras, mas não as plantas e ecossistemas, porque a base para a proteção seria a existência de interesse.
Então, Feinberg defende que é senciente aquele ser que tem interesse que decorre de desejos e objetivos. Ele diz, plantas não têm, ecossistemas não têm desejos e objetivos. Vejo que o contexto da senciência é limitador. Como foi dito agora há pouco, não inclui seres holísticos, rios, etc., em razão da inexistência de interesses e objetivos. Alcançam apenas animais sencientes. Outro autor também importante nesse contexto de senciência é o Christopher Stone. A obra dele básica é Should Trees Have Stalin? Ele tenta modificar a concepção clássica para tornar os direitos ou a regulação de estatuto ético mais ampla, aplicando a seres não sencientes. O debate do qual ele participa é no sentido de ampliar o alcance da proteção moral, protegendo inclusive os vegetais. Tom Regan é outro autor. A obra básica dele é The Case of Animal Rights, em que ele aponta que a verdadeira ética ambiental deve atribuir a seres sencientes e a alguns seres não sencientes estatura moral. Então, em seu livro, ele aponta implicações de alargar uma concepção comum dos direitos morais dos homens aos animais que têm capacidade cognitiva, capacidades que são necessárias para ter interesse. Então, o Tom Regan é um outro autor também importante na discussão sobre senciência. Muito interessante essa abordagem. Mas sigamos. Olha, algumas críticas podem ser postas em relação à ideia de senciência, de seres sencientes. Vejam que não alcança essa concepção objetivos e planos de ação mais amplos, em razão de não contemplar ecossistemas, proteção à natureza selvagem e mesmo algumas espécies ameaçadas que possam hoje ser tidas como não sencientes. Em situações hipotéticas, a ética sencientista entra em conflito com as intuições dos ambientalistas. Então, não há sentido em limitar ou estabelecer restrição, como se propõe. O critério de restrição não é razoável, é o que tem parecido a alguns críticos. E essa ética ambiental não está adaptada para preservar valores das entidades holísticas, que são vitais. Então, é a crítica mais comum que se faz a essa noção de senciência. Bom, uma outra ética de caráter normativo que discute a questão ambiental é a chamada ecologia profunda. A ecologia profunda ela distingue-se da ecologia superficial em razão desta se preocupar apenas com questões de poluição e conservação de recursos. A ecologia profunda vai mais além. Um autor importante nesse contexto é o Arne Naess. A obra dele é de 73 e a principal obra é The Shallow and the Deep Long Range Ecology Movement. É bem interessante, porque ele tem alguns princípios básicos, estabelece uma metafísica da interrelação, defende o igualitarismo biosférico, ou seja, o tratamento igual das espécies, os valores da diversidade, da simbiose, adota uma postura anticlasse, anti-espécie humana, portanto, não contrária, mas de não privilégio da espécie humana, uma oposição firme à poluição e esgotamento de recursos, destaca o valor da complexidade e ênfase na autonomia local e na descentralização das políticas ambientais. Então, é uma ética que tem uma plataforma ampla, não é? Que defende conceitos de preservação ecológica,
bem ampla, a ecologia profunda. Os valores principais são determinados de plataforma. Em verdade, em 84, Arne Naess e George Sessions escreveram um artigo apontando os princípios centrais dessa ecologia profunda. Então, isso foi em 84 e era uma coletânea que se denominava Deep Ecology, Living as if Nature Mattered. Então, ecologia profunda, vivendo como se a natureza importasse. E o artigo específico deles era os princípios da plataforma profunda. Então, estabeleciam uma plataforma que deveria ser seguida. Os valores principais eram 9. O primeiro deles, a questão do valor intrínseco da natureza, que ela vale por si só, vejam, reconhece o valor intrínseco, aquela ideia que desde o início nós colocamos como básica na ética ambiental, destacando que a natureza vale por si só, não como instrumento. Segundo princípio da plataforma, riqueza e diversidade das formas de vida são importantes para o bem-estar e para o florescimento da vida humana e não humana. Então, reconhecem a diversidade das formas de vida como algo importante para o homem e para todos. Terceiro princípio, que o ser humano só pode reduzir a diversidade para atender a necessidades vitais. Só em casos extremos é que ele pode reduzir a diversidade. O florescimento da vida é o quarto. O florescimento da vida e cultura humana é compatível com o decréscimo da sua população. Então, que o florescimento da vida e da cultura é compatível com o decréscimo da população humana. É interessante o decréscimo, que não tenha um crescimento populacional tão amplo. O quinto, o florescimento da vida não humana exige esse decréscimo. Então, para que possa a vida não humana florescer, é necessário o decréscimo da população humana. Sexto, que a interferência humana nos moldes atuais é excessiva. A interferência humana no padrão atual, ela alcançou níveis já excessivos. Sétimo, impõem-se mudanças urgentes, alterando-se as estruturas econômicas, tecnológicas e ideológicas. Oitavo, deve ser estimulada a alteração ideológica para a valorização de bens com valor intrínseco. Então, deve haver estímulo à alteração ideológica por meio da educação para valorizar bens com valor intrínseco. E, por fim, o nono princípio da plataforma da ecologia profunda é a implementação imediata de todos os princípios antes indicados. Então, a ecologia profunda é uma ética ambiental que detalha e estabelece caminho, não é? Um parâmetro para que se implemente uma proteção ambiental mais ampla. Eu destaco a ideia de que o ser humano só pode reduzir a riqueza e diversidade da natureza em razão de necessidades vitais. Em último caso, ou seja, para que ele possa se manter vivo, faz sentido reduzir a diversidade e a riqueza da natureza. Fora disso, não. Então, ainda é um pouco vago, não é? Se definir o que de fato me leva a ter essa demanda, essa necessidade, mas certamente isso já cria um parâmetro para que o homem possa explorar a natureza. Bom, ainda na ecologia profunda, o que foi visto então é que nós temos níveis diferentes, eles partem primeiro da necessidade de verbalizar ideias e intuições filosóficas, em seguida firmaram aqueles princípios que eles chamam de plataforma, os 9 princípios, propõem a mudança de estilo de vida e de políticas gerais e define a atuação em situações concretas e decisões práticas para que haja uma proteção ao meio ambiente mais ampla. Muito bem, vamos ainda abordar depois da ecologia profunda, a ética da Terra. A ética da Terra
tem em Aldo Leopold o seu autor principal. Tem uma obra de 49, A Scenic Count Almanac Sketched Here and There, que é de 49, em que ele parte de uma interpretação evolucionária da ética, de uma terra como uma comunidade a que pertencemos, não como objeto que nos pertence, que defende o respeito aos comembros e também respeito pela comunidade em geral. Então, Aldo Leopold. Então, uma obra interessante que lança os princípios da ética da Terra. Veja, tomar a Terra como um ser vivo do qual nós fazemos parte, causa uma verdadeira revolução na forma de pensar e encarar a realidade de hoje, a forma que exploramos recursos naturais hoje. Uma discussão que sempre é trazida em razão da ética da Terra e dos limites que ela impõe à atuação humana é se a sua aplicação poderia levar a uma absoluta submissão do individual ao coletivo. Ou seja, se isso levaria ao chamado ecofascismo. É uma discussão que está na ordem do dia. Já de algum tempo há uma preocupação com as restrições aos direitos individuais que decorrem da necessidade de proteção ao meio ambiente, ou de se usar a proteção ao meio ambiente para restrições mais severas. E como firmar esse parâmetro? Bom, mas o fato é que a ética da Terra propõe aumento da proteção por adição, não por supressão. Então, o que se quer? É um acréscimo à ética humana. Então, os deveres que acompanham a cidadania na comunidade biótica não anulam nem excluem os deveres que acompanham a qualidade de membro da aldeia global. Ou seja, é preciso respeitar os direitos humanos e, além disso, preservar a sua integridade num contexto mais amplo, no contexto da Terra como elemento global. Então, não há a supressão dos direitos dos humanos, mas um acréscimo a esses direitos, a fim de que se proteja também a comunidade como um todo. Então, é uma ética também bem interessante. E aí, é preciso, dentro desse contexto da Terra como elemento central e da ideia de que o ser humano ele é um elemento nesse contexto, é preciso entender como se resolver os conflitos que decorrem, porque são múltiplas comunidades. Então, entre o ser humano e as baleias, entre o ser humano e os animais mamíferos, baleia também é mamífero, mais especificamente leões, ou como proteger as diversas espécies e como resolver o conflito entre elas. O desmatamento. No contexto da ética da Terra, se propõem algumas regras para que esses conflitos sejam resolvidos. Com a fixação, primeiro, do reconhecimento que são múltiplas comunidades, que temos princípios de primeira e de segunda ordem e princípios para a fixação de prioridades. Vejam, obrigações que decorrem da condição de membro de uma comunidade específica, mais íntima, antiga, têm preferência sobre obrigações decorrentes de participação em comunidades mais impessoais e recentes. Obrigações decorrentes de deveres mais fortes têm precedência sobre obrigações que decorram de interesses mais fracos. Então, a ética da Terra ela estabelece meios de tentar compatibilizar os diversos interesses das múltiplas comunidades que interagem no planeta Terra. Então, o que nós fizemos foi um apanhado sobre a ecologia, sobre as novas formas de encarar a ética, uma ética ambiental específica. A ecologia profunda e a ética da Terra são bem interessantes, numa visão biocêntrica. Isso tem base científica também, a partir da ideia de Gaia, a Terra como super-organismo vivo, autorregulado, com uma relação de interdependência entre os seres,
A ciência tem embasado essa nova filosofia, essa compreensão da Terra de forma diferente, seja na ecologia profunda, seja na ética da Terra, né? O direito tem avançado a partir do reconhecimento dos direitos da natureza e dos animais. O animal, hoje, a grande questão que se levanta é: ele é sujeito ou objeto de direitos? É sujeito ou é objeto? Então, a ética como posta, como fundamento para a proteção, vai influenciar essas normas. Vejo que aqui há uma relação próxima entre esses conceitos éticos aqui vistos, o que a ciência tem descoberto, a ideia de Terra como ser um superorganismo autorregulado e com uma relação de interdependência entre os diversos seres que a compõem, e nós somos uma espécie a mais, nem tudo é instrumental à nossa felicidade. Então, a ciência tem nos demonstrado esses aspectos. E como o direito tem reagido? Lentamente, mas reconhecendo os direitos da natureza, os direitos dos animais, em uma ou outra hipótese. Alguns avanços têm sido feitos em alguns países. O caso da proteção dos direitos da natureza no Equador, lá se dispõe no artigo 10, no artigo 71 da Constituição sobre a natureza ser sujeito de direito. A natureza, ou Pachamama, a mãe terra, onde a vida se reproduz, tem um direito integral à sua existência, o texto do artigo 71. Então, o direito reconhecendo de forma expressa a condição de sujeito para a mãe terra, ele assegurando proteção específica. Também na Bolívia, há uma lei específica, a Lei de Direitos da Mãe Terra, que também se reconhece a Terra como um sistema vivo, dinâmico, conformado pela comunhão indivisível de todos os sistemas e seres vivos, que estão interrelacionados, interdependentes, são complementares. E ali se diz que é direito da Mãe Terra o direito à vida, à diversidade da vida, ao equilíbrio, à restauração. Vejam que também houve avanços na Nova Zelândia, com reconhecimento também do direito de entidades naturais, mas é um longo caminho a ser feito. A gente vai discutir isso nas próximas aulas, vai tentar verificar se esse contexto, esse reflexo dessa ética ambiental no direito com tal densidade, se tem eficácia ou não. Percebam que essa compreensão dos direitos da natureza não é a mesma que a própria ONU, por meio do PNUMA, na Rio+20, reconheceu. O que ali é posto é a ideia de economia verde e desenvolvimento sustentável. Vejam que é uma visão ainda assumidamente antropocêntrica, que vai ensejar o nosso debate. Então, as questões postas aqui demonstram que a gente tem um caminho longo ainda por seguir nessa abordagem de uma ética nova, uma ética centrada em novos parâmetros, que não os parâmetros puramente focados no ser humano, e que esses novos caminhos, a ética, podem refletir no direito. Mas que fique claro que no direito brasileiro ainda estamos longe disso, porque a nossa Constituição ela é antropocêntrica, ela é centrada no ser humano, é antropocêntrica. Dizem os autores que é o antropocentrismo alargado por quê? Porque reconhece também os direitos de outras espécies, a proteção da natureza, mas não se pode dizer que haja o reconhecimento do valor intrínseco da natureza. Me parece que não há isso de forma clara, que a natureza ainda está muito focada no contexto de instrumento a favor do
do ser humano. Vejam no âmbito da recente discussão e polêmica que teve sobre as vaquejadas, tomada como algo cultural, e que o Supremo Tribunal Federal havia proibido, entendendo que havia maltrato aos animais, e depois o Senado terminou por aprovar uma modificação na Constituição, uma iniciativa do Senado, lá no próprio Senado depois foi para a Câmara aprovando a modificação no sentido de flexibilizar, de entender que esses aspectos culturais também hão de ser protegidos. E é uma discussão que, em verdade, se eu assegurasse valor intrínseco aos animais, não era para ser feita. Não era para ser feita. Se tem valor intrínseco, vale por si mesmo. Como é que eu vou privilegiar a cultura que é típica do ser humano para causar maltrato aos outros animais? Isso envolve uma discussão interessante sobre o próprio conceito de meio ambiente. O que é o meio ambiente? Tem várias vertentes. E aqui, flagrantemente, eu estou conflitando uma das vertentes, que é a cultural, com outra que é a vertente física, o meio ambiente natural. E parece-me que o Congresso terminou por privilegiar o aspecto cultural. O aspecto cultural. Então, são muitas questões interessantes a serem postas. Essa discussão vai continuar. O texto envolve a temática da proteção dos direitos da natureza e direitos dos animais, uma abordagem que diferencia a proteção, que é muito interessante, porque parece que nós colocamos tudo no mesmo contexto e não são. O autor expõe isso com muita clareza, destacando a diferença que há e muitas vezes até o conflito que se dá entre a proteção dos direitos dos animais e da natureza. Então vejam como tem muito caminho a ser feito. Tem muito caminho a ser feito. Tá? Bom, então continuamos as nossas discussões na nossa aula na segunda-feira, dia 31, às 19h30, dando início. E mais uma vez eu agradeço pela atenção. Então, um abraço a todos e até logo mais.